Boa noite. A cura vem do latim curae, que significa cuidado, administração. Segundo a medicina, significa o restabelecimento de saúde. O pai da medicina, Hipócrates, define bem que o teu remédio seja o teu alimento e o teu alimento seja o teu remédio. O que muito fala sobre a definição dada na década de 80 pela Organização Mundial da Saúde, que a saúde representa o bem-estar físico, social e mental do homem. A começo de conversa, gostaria de fazer algumas reflexões, perguntas para todos. Será que nós, como cristãos, de fato temos pensado no que é a cura? Será que temos pensado apenas em nós mesmos? Será que temos pensado, à luz da Escritura, que a cura vem de Deus, a representação espiritual nas nossas vidas? Será que nós, como homens, também temos nosso mandato social e cultural? Bom, são reflexões que falaremos hoje sobre qual o valor da cura. Vamos orar e pedir para que Deus nos ilumine durante essa noite, para que tenhamos realmente o nosso coração voltado a Ele. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor separou este momento para refletirmos mais da Tua verdade. Fala, ó Pai, a partir do Teu querer, a partir da Tua palavra, as verdades eternas nos nossos corações. Quebra tudo aquilo que venhamos ter, que não é de encontro ao Teu reino. E que o Senhor fale, ó Pai, somente a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora algumas músicas. E durante esse tempo, você também tem esse tempo como forma de adoração a Deus, como forma de entender, a partir de canções que refletem um pouco sobre cura, refletem um pouco sobre a nossa saúde espiritual, sobre o que Ele quer de nós durante esse tempo. Amém? Eu vou seguir com fé. O meu Deus é maior que meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da videira. Eu não temerei, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus.
Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, oh, oh. Tudo se faz no seu olhar.
coração. No silêncio encontro resposta certa então. Dá-me de beber da água da fonte da vida. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao teu, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Bom, estamos aqui novamente para refletir um pouco sobre qual o valor da cura. Bom, prometo que vou ser um pouco breve e que seja de reflexão de fato, para que entendamos a vontade de Deus sobre os nossos corações. Amém? Primeiramente, gostaria que todos abrissem e observassem o livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 28, que diz assim, segundo a mensagem do Eugene Peterson: Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. Essa passagem de Gênesis reflete um pouco sobre os mandatos que Deus deixou ao homem. Primeiramente, ele vai falar: façamos os seres humanos à nossa imagem. Um pouco sobre o mandato espiritual, sobre Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, de forma que reflitam a nossa natureza, para que os homens tenham em Deus o seu exemplo e que eles vivam o seu natural, ou seja, no ambiente social, que eles possam estabelecer Deus ali, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e por toda a terra. Ou seja, uma responsabilidade por tudo que Deus fez, um mandato cultural, aquilo que abrange o cultivo, como o próprio significado de cultura traz, né, na sua origem. Então, essa reflexão em Gênesis 1, de 26 a 28, vai falar um pouco sobre
a representação da ciência e do cuidado que o homem deve ter com a natureza. A representação da aliança de Deus com o homem, um pacto da criação. Ao refletirmos sobre cura, primeiro temos que saber que o homem tem seu mandato social e cultural em Deus e espiritual para saber e cuidar da terra, para entender sobre o que é a terra, para entender o que é curar, para entender o que é saúde, para entender como se viver bem e se comportar bem no lugar onde realmente ele vive. Bom, essa é a reflexão sobre criação. O segundo ponto fala um pouco sobre a queda, sobre aquele lado místico de que o homem acredita que a cura vem do próprio homem. Como assim? Bom, primeiramente há uma reflexão no capítulo 4 de Lucas, dos versículos 23 ao 27, que diz assim, um trecho apenas, claro. Médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua cidade tudo o que nos disseram que fizeste em Cafarnaum. Jesus cita um provérbio bem conhecido na época e reflete um pouco sobre a cura física. Muitas das pessoas que seguiam Jesus acreditavam que ele deveria curar e curar, mas curar no físico, para que as pessoas notassem. Mas Deus reflete que na época de Naamã, na época onde a lepra era bem visível, bem representada no meio social, apenas Naamã foi curado ali, embora tenham vários exemplos sobre lepra, sobre pessoas que tinham lepra, mas não foram curadas fisicamente. Jesus reflete um pouco sobre qual o valor da cura. Será que é a representação física? Será que de fato as pessoas não entendiam que a cura também é objeto espiritual? Bom, isso traça um pouco sobre a confiança que o homem tem no próprio homem. A representação de que ele precisa ser curado para seguir as suas próprias atividades, para seguir a sua própria rotina, para entender que às vezes vale muito mais o tempo dele do que o tempo de Deus, para entender que de fato ele pode sobre todas as coisas e de fato não é isso. Outro trecho que representa bem isso, sobre o lado da queda do homem, é Lucas 9, versículo 12, que diz, os discípulos dizem, né? Estamos no meio do nada, despede a multidão, Jesus, para que eles possam seguir. E antes um pouco, nesse mesmo capítulo, Jesus está com uma multidão de cerca de 5.000 homens e está cuidando daqueles homens, curando suas feridas, conversando, compartilhando com os homens. Então os discípulos acham que aquilo já foi o suficiente e que já está ficando tarde e que a multidão deveria sair. Que na verdade eles deveriam ir para suas casas e poderem comer. Mas Jesus fala que não é o momento, não é a hora. E é aí onde surge um dos maiores milagres de Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixes. E Jesus ensina aqueles discípulos que vai muito além a cura do objeto físico, vai muito além a cura de estar em meros segundos, em meros momentos. A cura é objeto integral, a cura é representação do próprio discipulado, do acompanhamento de Cristo com as pessoas, do entendimento das pessoas de quem é Cristo sobre a vida delas. A representação muito além do inicial, que é a cura física naquele trecho. É a representação de uma cura completa e integral. Em Atos capítulo 1, versículo 6, também vai refletir um pouco sobre esse pensamento enraizado do homem, do que é o objeto de cura, que diz assim: Mestre, o Senhor vai restaurar o reino a Israel agora? Chegou o momento? Bom, os discípulos nos últimos momentos com Jesus fazem essa pergunta porque eles observam que Jesus está presente com o povo, ele quer estar com o povo, está muito alegre, quer compartilhar, e eles não veem a hora de que o céu seja realmente estabelecido na terra, sabe? Mas eles não refletem que não tinha chegado o momento, e que o momento só quem sabia era Deus, de fato.
e sendo que no último momento que eles estavam com Jesus, eles ainda estavam pensando em si mesmo, refletindo que valia muito mais às vezes pensar em si do que em Cristo. E Jesus não queria aquilo. Jesus queria que eles entendessem de fato o que era o milagre, o que é a representação da cura, o que é a representação do ser integral em Cristo, que é o próximo ponto, que vai falar um pouco sobre redenção. Vejam bem, a gente já falou sobre criação, queda, agora redenção. E esse é o modelo básico que normalmente nós cristãos devemos ver as passagens bíblicas. Fugirmos do dualismo, fugirmos das concepções, às vezes, que nos tendenciam entre o sagrado e o profano. A gente tem que realmente ver nas Sagradas Escrituras a base para a reflexão de todos os temas. Bom, esse próximo tema sobre redenção, a gente vai refletir um pouco sobre o capítulo 4 de Lucas, nos versos 16 a 21, que vai dizer assim: Ele me escolheu para pregar a mensagem das boas novas aos pobres. Enviou-me para anunciar perdão aos prisioneiros e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e indefesos, para anunciar: este é o ano em que Deus irá agir. Bom, Deus não foi chamado apenas para a cura física, para a recuperação da vista aos cegos. Ele foi também chamado para reunir aqueles que são excluídos. Bom, o livro de Lucas vai refletir um pouco sobre um dos seus discípulos, Lucas, em que Lucas era a própria representação dos excluídos. Lucas era um gentio e só por ser gentio ele já não era bem visto na sua sociedade, mas ele sabe bem explicar pelas palavras de que Cristo o aceitou, de que Cristo era braço forte para as outras pessoas. Ou seja, Cristo também mostrando a importância do ser social para o homem. Outro exemplo que temos na Bíblia sobre representação social é de Davi. Davi, na caverna de Adulão, se refugiou junto com excluídos da sociedade. Pessoas que não tinham aonde viver, pessoas que eram realmente, às vezes, leprosos, pessoas que realmente eram afastados da sociedade. Então, Cristo mostra que há uma representação, um mandato social por trás disso tudo. A partir dos exemplos de Lucas, Davi, vemos pessoas reféns, pessoas marginalizadas que estão próximas de Deus. Deus não quer apenas curar fisicamente, Deus quer mudar o social. Deus quer mostrar para o homem que é importante ele sim cuidar da natureza, que é importante sim ele buscar a cura, mas que é importante ele ver a partir dos exemplos dele, a partir dos exemplos de Deus. Bom, Hipócrates também vai falar, vai fazer uma afirmação, uma frase que é bem marcante: aliviar a dor é obra divina. E a gente vê que de fato, embora Hipócrates veja a sociedade de forma dual, ele era da época grega, então ele não tinha concepção de quem era o real divino. Ele reflete que, acima de todas as coisas, o alívio da dor, a representação da saúde, ainda é uma coisa divina. Outro trecho marcante está no capítulo 8 de Lucas, dos versos 1 e 3, que diz assim: algumas mulheres que haviam sido curadas de várias enfermidades e aflições malignas também os acompanhavam. Vai refletir um pouco sobre a vida de Maria Madalena e das outras que também acompanhavam Jesus, que haviam sido curadas das suas enfermidades, curadas fisicamente, mas entendiam que a cura completa, integral, estava em acompanhar, em ceder, em viver uma vida de entrega juntamente com Cristo, aprendendo os seus caminhos, aprendendo a se portar socialmente, aprendendo a cuidar-se fisicamente, porque ele aliviava as dores e ele trazia a cura física, e também a viver de uma forma espiritual. Por fim, no capítulo 9 de João, vai falar um pouco sobre o pacto da graça, a aliança que Deus fez com o homem e que restituiu da sua queda, que trouxe redenção ao homem, que trouxe uma nova postura do homem no ser social, a representação
da cura, de fato, cura espiritual. O homem em si não precisava só do alívio das suas dores físicas, mas precisava entender a eternidade. Precisa entender que viver com Cristo é a concepção da cura. Bom, no capítulo 9 de João, vai dizer: caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhe para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Bom, não devemos refletir apenas o final de que é a cura física, mas devemos entender desde o começo, de que Jesus fala que aquela pessoa, aquele cego, ele não pecou porque ele nasceu cego. Não é isso. Ele já era a representação do milagre de Deus. A própria vida dele, a própria condição que ele já vivia, já era um milagre. Já era a concepção do ser natural dele. Mas Jesus queria apagar suas dores terrenas. Jesus queria mostrar para aquele cego que valia muito mais viver uma vida com ele do que simplesmente voltar a ver. Ele queria mostrar para as pessoas que a cura é muito além do que a cura física, que o ser natural do homem gera o ser milagroso, se ele compartilhasse, se ele entendesse a cura espiritual em Cristo. É isso que devemos entender, não é a cura física, mas viver uma eternidade, viver a plenitude em Deus. Amém? Vamos orar e para que Jesus realmente mostre aos nossos corações como é viver na presença dele, como entender o valor da cura, como é compreender o reino dele todos os dias. Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor se entregou, Pai, na cruz e podemos agora ver vida. Podemos ver a eternidade, ó Pai, mais perto de nós. Que possamos refletir durante esses dias como é viver contigo, como é agradável viver os teus passos. Obrigado porque o Senhor nos conduz pelos caminhos mais perfeitos. Jesus, toca as nossas vidas, que possamos tirar de nós toda concepção que não venha com o teu reino e que possamos refletir apenas em ti. Em nome de Jesus, amém.
Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, me rendo ao seu amor, me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é a estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, santo de Israel, luz do mundo, Galileu. Jesus, Jesus,
Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor, me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande é o Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, oh, 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 oh. Galileu, Galileu, Jesus, Jesus. canta aí na sua casa, Galileu, Jesus, solta a voz, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Bom, chegamos agora ao nosso fim. Esse é o momento de agradecer a todos por terem visto essa live, por terem compartilhado conosco pensamentos e reflexões sobre cura, pensamentos e reflexões sobre Cristo. Que vocês possam compartilhar essa live e que possamos, cada dia mais, nos construirmos com Cristo também nessas redes sociais. Amém? Esse é o momento de orarmos e de entregarmos diante dele tudo aquilo que nós somos. E avisar a todos para continuarem assistindo às lives. Todos os dias estamos tendo lives. Que seja um momento seu com a família, seja um momento também de compartilhar com os amigos. E termos esse tempo também com Cristo. Amém? Jesus, colocamos, ó Pai, a Tua igreja diante das Tuas mãos. Que o Senhor toque, ó Pai, cada família, cada lar, cada pessoa, ó Pai, enferma, todos aqueles que precisam de Ti neste momento, todos aqueles, ó Pai, que querem entregar suas vidas diante da Tua presença. Ó Pai, que possamos ser exemplos de Ti, que possamos conhecê-lo mais e mais, Senhor. Toma as nossas vidas e que vivamos diante de Ti da forma que Tu queres, Senhor. Sabemos que é tão difícil, temos pecado diante de Ti, reconhecemos nossas falhas e que o Senhor venha estar perdoando, nos limpando, nos sarando e que possamos ver as virtudes, ó Pai, do Teu reino. Toma as nossas vidas e que possamos preencher os nossos corações apenas da Tua verdade. Obrigado porque o Senhor nos fez e queremos viver, ó Pai, em plenitude contigo. Em nome de Jesus, amém.